Perfeito. Sim. Perfeito. Deixa eu abrir aqui o documento. Então, ajudou aquela dica de ler? Para mim foi muito bom. Que bom. Para mim foi muito bom, porque eu acho que eu estava travando muito, porque eu lia e eu queria já entender, né? Então eu ia lá procurar o que significava e isso estava travando. E trava. Então, aí eu não estava fazendo a leitura mesmo, né? Como Uhum. você falou. Aí quando você disse, eu falei, olha, isso acho que é uma sacada. Então eu comecei a ler sem entender, Legal. né? Aí Legal. algumas palavras já são mais comuns, assim, pelas aulas que a gente já vai pegando, Aham. então alguma coisa já pegava. E depois de fazer toda a leitura, de escutar também essas, quando tem a gravação, né? Sim. Aí depois disso que eu ia para as traduções. Legal. Aí Porque ajuda. você vai ter uma leitura menos maçante, menos cansativa, porque Isso. quando você está lendo fluentemente, a dificuldade fica só na tradução, né? E Uhum. aí você ganha muita energia. Mas tá bom, vamos pegar aqui, ó, então, substantivo, ó, número, né? Então, vamos falar de singular. O hebraico, ele tem uma particularidade que é o tal do dual. Então, nós temos o singular e o plural, assim como tem no português, mas temos o dual, tá? Vamos ver daqui a pouquinho o que seria isso. No singular, os substantivos hebraicos, eles, em regra, não são identificáveis, certo? Basicamente, eu vou me adaptando a eles e conhecendo eles por prática mesmo, tá? Não tem um sinal que os distingue. Mais ou menos igual ao masculino, né? Vimos o masculino e o feminino, vimos que o feminino ele tem uma marca, que é o Kametz Re, né? Que é o A no final, em regra, e o masculino não tem essa regra. E aqui também, quando nós falamos em singular, nos deparamos com essa situação. Já no plural, os substantivos possuem terminações especiais que acabam interferindo na vocalização, né? Isso aí já é algo que vocês estão dominando, que toda vez que eu tenho um sufixo, uma terminação, isso influencia naquela cadeia de vogais, né? Vocês já perceberam isso aí, ok. Mas vamos lá. O que nós temos aqui, então, no plural? Terminações do masculino. Então, em regra, o masculino plural, ele termina com im, que é o Tá iud. gravando, professor? Tá gravando, tá gravando. Ele termina com iud, hirik e mem. Im. Essa é a marca do masculino plural, é a regra. Então, por exemplo, aqui trouxe uma série, né? Então, nós temos sus, que é cavalo, eu acrescento, né, o sufixo, susim, simples assim. Aqui, etz, que é árvore, madeira, pode ser madeiro também, árvore, lenha também, e o plural etzim, etz, etzim. Har, que é montanha, vou ter harim, montanhas ou montes. Davar, palavra, coisa. Devarim, palavras, coisa. Que você já vai perceber a mudança vocálica, né? Conforme eu acrescento aqui, e o sufixo ele vai puxar aqui, em regra, a força, né? A sílaba forte se tornará a última. Então, a primeira vogal, que era um A, diminui, vamos dizer assim, né? Davar, devarim, porque a ênfase vai indo para o final da palavra. Sefer, tem aqui Sefer, que é livro. Sefarim, livros. Meler, rei. Melahim, reis. Yom, dia. Yomim, dias. Ben, filho. Banim, filhos. Ish, homem. Anashim, homens. Perceba que aqui já temos uma diferença, que é uma particularidade desta palavra, que aparece um num, entre aspas, do nada, né? Ish, teoricamente seria Ishim, né? Mas aparece esse num aí, Anashim é algo que é da raiz, é da palavra, não existe uma regra para explicar isso aí, tá? É da origem da palavra e vai entrar naquela, quando nós estudamos
a formação do substantivo, essa aqui é uma daquelas palavras que a raiz dela foge daquela regrinha das 3 consoantes, enfim, que não se origina de algum verbo. Então, mas o que nos importa aqui? Nós temos o masculino plural, a marca é o im. Então, no masculino singular não existe uma marca, mas no masculino plural é o im, ok? Ainda sobre número, aos substantivos, existem alguns substantivos masculinos que terminam com ot. E por que é importante saber isso? Porque o ot é a marca do plural feminino, já vamos ver. Ot é a marca do plural feminino, mas existem alguns substantivos masculinos que terminam com o plural em ot. Então, por exemplo, nós temos aqui av, que é pai, avot, pais. Não, pai ou antepassado, avot, pais ou antepassados, avot. Então, pela regra, eu teria av e avim, né? Que o in é a marca do masculino plural. Então, seria av, teoricamente, seria avim. Mas nós temos aqui avot, quebrando a regra. Eu tenho aqui makom. Makom é lugar. Makom, lugar. Lugares, eu tenho mekomot. Então, eu teria makom, teoricamente, seria mekomim. Não, eu tenho ot, mekomot. Kol. Kol é voz. Então, voz em português é feminino, mas voz em hebraico é masculino. Mas eu não tenho kol e kolim. Eu tenho kol e kolot. Isso basicamente é um exercício de memorização, tá? Porque não tem uma regra que explique o porquê que é ot em vez de im. Faz parte da história da formação dessas palavras. Muito embora isso também não é um problema, porque são palavras muito, muito recorrentes no texto bíblico, né? Kol, makom, porque kol também, além de voz, pode ser também o barulho, o trovão, então é muito recorrente. Shem, veja bem, Shem é nome, né? Já sabemos. Não é Shemim, no plural, mas Shemot. Inclusive é o nome do livro de Êxodo, né? Shem, Shemot, nomes. Então, onde se esperava aí um finalzinho im, eu tenho ot. É uma exceção à regra do plural masculino. Certo? Ok. Por sua vez, agora vamos tratar do plural feminino, certo? Este, sim, a regra é justamente o ot, certo? Então, por exemplo, eu tenho sussá. Sussá, nós já vimos, é égua. É o feminino de sus, cavalo. Então, sussá, o plural é sussote. Então, eu tenho sus, sussim, sussá, sussote. Ok. Torá. Torá, a instrução, a lei, a instrução, é uma palavra feminina. O seu plural é torot. As instruções. Torá, torot. Mitzvah, que é mandamento. Em hebraico é uma palavra feminina. Mitzvah. Eu tenho mitzvot. E aqui é interessante observar o seguinte, ó. Esse vav aqui, ó, ele é uma consoante aqui. Oh, desculpa, ele foi errado aqui. Aqui, ó. Esse ot aqui, ó, mitzvot, o vav aqui é uma consoante. Por quê? Porque ela é uma consoante, eu tenho essa palavra aqui, essa é a raiz da palavra, ó. Mitzvah, certo? Eu coloquei um ot aqui que é o rolen e o tav. Então, por exemplo, aqui eu tenho rolen vav como uma vogal. Aqui eu tenho rolen vav como uma vogal. Diferente aqui, eu tenho vav como uma consoante que está levando uma vogal, que é o rolen. Mitzvot. Certo? Ruá, já sabemos, é espírito. Ruá. Ruhot. Ruá
Rohot, espíritos. Então, por exemplo, 7 espíritos, né? Rohot, certo? Em é mãe, mães, emot. Bat, filha, filhas, banot. Aí também, novamente, nós vemos uma excentricidade que aparece aqui um num. Teoricamente seria batote, né? Bat, batote, mas não é, parece um num. Bat, banot. Nefesh, nefesh é ser vivente, algo vivo, nefesh. Seres viventes, seres vivos, nefashot. Nefesh, nefashot. Eretz, Eretz é terra, já sabemos. Aratsot, as terras, ou os países. Né? Eretz é a terra, um país. Aratsot, os países, as terras. Então, nós percebemos que, enquanto o im é a marca do plural masculino, ot é a marca do plural feminino. E no singular, sabemos que o masculino não tem uma marca, o feminino, em regra, a marca é o kamitsu-re, né, o a no final, ok? É uma dúvida. Nesse Pode falar. mitzvot é uma exceção, essa leitura como uma consoante e não uma vogal? Ou, assim, aparece comumente, assim? É porque o que ocorre? Eu tenho aqui, o vav aqui, ele está trabalhando como uma consoante, certo? Vá, é mitzvah. Perceba que ele não é uma vogal aqui, Por ok? causa do mitzvah, então, que fica Isso, mitzvot. então eu vou acrescentar ot, Ah, tá, tá. certo? Uhum, Eu acrescento o ot, que é a marca. Só uhum. que eu tenho essa situação, seriam dois vavs, né? Ah, entendi. Então, simplesmente some um e fica o mais forte que a consoante. Fica mitzvot, certo? Porque senão o que eu teria aqui? Eu teria mitzot. O vav aqui servindo como vogal do tsadê. Eu teria mitzvah, mitzot. Mas não é, é mitzvot. Porque o vav aqui ele tem força de consoante. Só por isso. Agora entendi. Entendeu? Perfeito. Alguns substantivos femininos, assim como alguns masculinos, invertem, né? Então, alguns femininos terminam com im, que é a marca do masculino, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui Isha e Nashim. Isha, que é mulher, Nashim, mulheres. Então, perceba também que é um plural totalmente aleatório. O Aleph some, né? Aparece um num e um sufixo masculino, que seria masculino, né? Então, Isha, Nashim. Também entra naquele grupo de palavras que são muito, muito básicas e que não se sabe ao certo, não se conhece aí a origem, né? Vamos assim dizer. Ir, que é uma cidade, e cidade é feminino em hebraico. Então, eu não tenho Arot, eu tenho Arim, mas são exceções, ok? O dual. O que seria o tal do dual? O dual, ele é uma exceção, certo? Aliás, a exceção, ele é uma particularidade do hebraico. Existem outros idiomas que usam o dual, mas é desconhecido no português. Qual que é a ideia do dual? Ele designa objetos que ocorrem em pares, especialmente órgãos do corpo humano. Então, olhos, ouvidos, mãos, são objetos que ocorrem em pares. Isso não tem no português. Eu tenho singular ou tenho plural. No hebraico eu tenho dual para essas situações. E a terminação é interessante, é ain. Ain. Parece o plural masculino, mas não é. O plural masculino é im. Aqui eu tenho o ain. Ok? Então vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui. Então eu tenho ozen. Ozen
Ozen é ouvido, orelha. Ozen, certo? Todo esse aparelho aqui, mais a parte interna. A gente separa na orelha, de ouvido, né? O Ozen abrange toda essa ideia. Ozen. O plural, o dual de orelha, como é uma dupla que tem no corpo humano, é osnaim. Osnaim. Perceba que há uma ênfase aqui, né, no aim. Aim. Então, por exemplo, eu tenho yad, que é mão, duas mãos. Yadaim, não é yadim. Se eu trouxer yadim, eu estou trazendo um plural, vamos dizer assim, genérico. Quando eu falo mãos, presume-se aos pares. Então, yadaim. Kanaf. Kanaf é asa. Asa da ave, né? Asa, kanaf. Pode ser também um manto, né? Aquela ideia do manto, tá? Mas kanaf, a ideia da asa é mais comum. Kenafaim, ou seja, uma dupla de asas. Dual. Eu tenho aqui essa palavrinha interessante, ó. Mosnaim. 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 Ela não tem no hebraico bíblico o singular dela, mas ela é um dual. A raiz dela, você vai perceber, ó. Essa aqui, ó. A raiz dela é essa aqui, ó. Mosnaim significa balança. A balança não tem dois pratos? Esses pratos, a gente pode compará-los com orelhas? Olha que interessante. Ozen, a raiz aqui, ozen, orelha. A balança, como dois pratos, duas orelhas. Osnaim, balança. Interessante, né? Fica mais fácil até de memorizar essa palavra nova. Então, se eu tenho ozen, né? Eu tenho a raiz aqui. Então, essa ideia é dos dois, certo? A balança com dois pratos, né? Então, mosnaim, duas orelhas na balança, né? Mais ou menos essa ideia, a dupla. Naal é sandália. Naal. Então, quando ali, me fugiu o nome agora, Boaz, né? Ele tira ali o calçado lá e faz o negócio, ele tira dos pés Naal, né? E o sapato, ele vem em duplas, né? Então, em pares, Naalaim, Naal, Naalaim, Laim, não é Naalim, como no plural. O dual é Naalaim, ok? Ain é olho, né? Olho. Dois olhos, né? Par de olhos, Enaim. Ain, Enaim. Keren é chifre. Então, o Keren é chifre literal, realmente, do animal. Também, por exemplo, quando Samuel ali fala que ele pega o vaso de azeite, dependendo da versão, traz literalmente o chifre de azeite, que realmente era um chifre usado como vaso, né? O Keren. O azeite é o shemen, né? Aliás, shemen é a gordura, o óleo, né? O azeite é zait. Keren, chifre. Karnaim, o dual. Karnaim. Keren, eu acrescento aim. Karnaim. Ok? Regel. Regel é pé. Pé. Pode ser pata também, né? O pé do animal, pata. Ok? Raglaim. Regel, raglaim. Ok? Safá. Safá é lábio. Lábio, safá. Seftaim. Lábios. Ou seja, os dois lábios, né? Superior e inferior. Safá. E nós temos aqui, ó, isso é uma particularidade, uma regrinha aqui. O re, quando ele tem a tendência de sumir e tornar-se um tave, muitas vezes. Mas perceba que ele some aqui da raiz, que a raiz é o sin, o p e o re. Essa é a raiz aqui. Só que você vai perceber que no dual o re sumiu. E nós já sabemos que o re é uma letra fraca, né? Então sumiu aqui e aparece um tav, né? Sefatime,
Mas também não vamos adentrar nesse detalhe agora, só estou observando aí. Mas você vai perceber que, de uma forma geral, o dual é tranquilo, é uma lógica, né? São pares. Muito comum com o corpo humano e objetos que são, em regra, em pares. Luva, sapatos, sandálias, por aí vai, certo? Então, nós temos o plural, o singular e o dual. Tranquilo aqui? Muito bem. Eu acho que apareceu esse regel naquele salmo que eu te passei hoje lá. Eu Sim, os acho que pés, fala dos, aparece. dos pés ali, né? Guarda os pés É, na casa do Senhor, né? Enfim, isso. Eu exatamente, não orégano. conhecia. Aham. Aí, ó, já tá conhecendo orégano. Ragline, os pés ali, né? Ok, muito bem. Eu vou tirar uma dúvida, como Sim, apareceu essa palavra ali, aham. primeira é Ezen, Ozen. Ozen, né? E Aham. ali a leitura é com o Zain, ali fica como som de Z, né? Sim, E sim. naquela outra, no plural, Osnaim, fica não é Osnaim, aqui nesse plural, fica Osnaim. 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 Eu fico com dúvida nessas leituras do Zain. Apareceu uma palavra, eu não me lembro, não foi hoje, acho que não sei se foi nesse salmo agora, acho que não foi nesse Uhum. não, foi no outro que eu li outro dia. E eu não sei a pronúncia, né, ouvindo, é um S, mas ele parece diferente Não seria do um Z Samick. 100%, né, do português. Ele fica entre um Isso, S anasalado, né, um S com o nariz entupido, alguma coisa assim. isso, Isso, é. Eu exatamente. estava escutando, mas eu não sabia. Eu ia perguntar como é que ficaria. Na verdade, eu sempre li e sempre eu uso essa pronúncia, chama-se, essa pronúncia que nós utilizamos é sefardita, né? Que é do pessoal ali, dos judeus ali da Espanha, da Europa, que é bem mais próximo do que nós falamos, do português, né? Uhum. Então, você pode utilizar o som de Z tranquilamente, não é errado, certo? É, existe aquela outra pronúncia, que são a pronúncia askenazita, que ela já puxa mais para o europeu oriental, o russo, o ucraniano, né, o romeno. Então, esse tem algumas letras, algumas consoantes, que saem um pouco diferente realmente a pronúncia nossa. E ainda tem uma terceira vertente, que aí os especialistas vão dizer que seria mais próxima do original lá, do hebraico bíblico, que é o pessoal ali não são os árabes, é o pessoal ali daquela região mesmo, certo? Do Oriente Médio, que falam hebraico com uma outra pronúncia ainda, certo? É mais ou menos você comparar um português com um brasileiro. Uhum. Então, assim, resumindo a tua pergunta, não é errado você usar o som de Z, Z mesmo, tá? Tá. Uhum. Agora, eventualmente, se você se sentir confortável em entender e usar essa outra pronúncia, não tem problema algum, tá? É mais ou menos como eu disse, você pegar ali um nortista falando, um sulista, um português, um sumatogrossense. Uhum. Então, peraí, mas se R é R assim, ou é só R, certo? O S Ah, é tá, igual o tá. carioca fala, né? É, Aham. ox, assim, esse S. É, Então, e a mesma letra, sim. é a mesma letra. Ah, tá. Então é uma questão de... Sotaque, vamos dizer assim, Sim, tá sotaque. ok. É, Então, por exemplo, esse Osnaim, pode falar Osnaim? É, isso, essa é a sim, dificuldade. Ah, sim, tá, sim, tá, sim, tá, sim, tá? entendi. Um Z Ok. quase S, né? É, Um é Z porque eu quase fiquei S. escutando e eu não conseguia pegar. Eu É. falei, alguma coisa Tanto é que intermediária, aqui, né? ó, aqui você vai pegar ele fica sem som, né? Ele tá com Sheva mudo. Tanto ele tá com Sheva Sim. mudo que aqui é um Kamitz Hatuf, som de O, Aham. né? Então, e a gente, por exemplo, não usa no português o Z mudo assim no meio da palavra, Aham. como a gente usa o S Sim. no meio da palavra, né? Então, é diferente por conta disso. E a gente muitas vezes fica
com esses detalhezinhos de pronúncia. Uma vez, eu vou ver se eu acho, uma vez eu vi para comparar, alguns versículos bíblicos lidos pelo Sefardita, o Askenazita e fugiu o nome agora, que é o pessoal lá do Oriente Médio. Do Oriente Médio, você não entende nada, é mesmo. O Askenazita você vê que puxa mais a garganta aqui muito forte, mas esse do Oriente Médio é mais ou menos igual você vê em filmes muçulmanos, aquela coisa, lá, 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 aquela coisa bem cantada, é muito parecido, certo? E é o mesmo versículo, o mesmo, entre aspas, o mesmo hebraico, só que realmente o sotaque puxa muito, muito forte. E em Israel, o que predomina? O pessoal, o sefardita e o europeu, que, né, por conta aí do contexto do Holocausto, né, acabou migrando em peso, né, tem muito americano, muito alemão, muito polonês, e aí acabou puxando, mas se fosse pegar o raiz, vamos dizer assim, hebraico raiz, é aquela coisa bem mais Oriente Médio mesmo, bem mais, muito parecido com o muçulmano ali, que a gente vê às vezes em algum filme, eles rezando, né, aquela coisa, né, Al-Kebá, aquela coisa toda, é bem puxado assim. Só que em Israel você não vai achar tanto assim, não. Interessante, tá? Ok, então. Tá, perfeito. Obrigada. Continuando aqui, então, existem substantivos que aparecem na forma dual, mas não têm significado dual. E também não tem explicação pacífica por isso. Por exemplo, nós temos aqui mime. Mime é água, né? Água. É interessante que no português nós temos água e se usa águas. No hebraico só tem água, porque não existe água singular, né? A água ela é um elemento plural. Mas se fosse usar a forma aqui, seria mime, um dual, mas não é dual. Simplesmente é água, certo? Shamaim, mesma coisa. Shamaim, certo? Aí nós vamos falar que a origem aqui é interessante. Nós vamos falar que aqui nós temos o, esse shima aqui seria o she, que é fogo, né? E água, né? Então as águas com fogo gerou o céu, os céus, alguma coisa assim. Se a gente vai falar, tem uns que vão falar que Maim é o dual, porque a Bíblia fala das águas de cima e das águas de baixo. Interessante. Mas assim, tudo especulação, certo? Mas a forma seria do dual. Yerushalayim, interessante. Yerushalayim é um dual. Yerushalayim é a forma de dual. Por quê? Ninguém sabe. Mitzrayim, que é Egito, né? O Egito. Mitzrayim. Uns vão falar que é por conta ali da geografia, que existe sempre o Alto Egito, o Baixo Egito, né? Egito, a parte norte, a parte sul, tanto é que historicamente sempre houve uma divisão clara, né? A parte norte e sul do Egito. Mas também então seriam dois Egitos, né? Mitzrayim, dois Egitos, mas também é uma especulação. E nessas traduções, aí fica céus. Depende, por exemplo, em português, céu e céus não difere nada, Uhum, certo? Então, uhum. tanto faz. Deus criou os céus. Deus criou o céu. Para nós, no português, não muda nada. Porque acho que eu já ouvi algum comentário, não me lembro quando nem onde. Ah, mas lá está escrito, está no plural. Sim. E no caso não é nem plural, é um dual, né? É, E daí ela não, nesse caso não seria nem um plural. não é É nem algo plural, que a por gente exemplo. Se alguém é da quiser palavra falar, dos mesmo. 7 céus, porque Paulo foi no Aham, terceiro céu. Primeiro que lá é grego, né? Paulo é grego, mas tudo bem. aham. Ainda que fosse aqui, se fosse usar a ideia de pluralidade, aqui seriam 2 céus só. Então, quer dizer, tá falando que existem Sim, 2 céus, não tem sim, mais de dois. aham, Mas aham. não tem nada a ver isso aí, tá? Tá, É tá certo. são palavras antiquíssimas, básicas Tá, de qualquer sim. vocabulário, que não se sabe, né? Igual fogo, água, pai, mãe, céu, terra, basicamente são as primeiras expressões aí da nossa civilização. Então, não tem essa explicação do porquê, né? Aí os que especulam vão trabalhar essa ideia justamente aí o céu, as águas de cima e as águas de baixo, né? Shamaim, aliás, desculpa, voltando aqui na água, né? Por que seria um maim, né? Porque Deus separou as águas de cima e as águas de baixo. Simples. E agora o céu,
não dá para trabalhar essa teologia e essa ideia, essa doutrina de mais de um céu por conta. Agora, no português, eu vou te dizer, tanto faz você traduzir por céus ou por céu, certo? É uma particularidade do português. Ok? Igual água e águas. No português também não vai fazer diferença. A não ser um contexto talvez poético, muito específico, mas não é o normal. Tá bom? Ok. Dúvida até aqui? Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos o substantivo masculino, feminino, o plural, o singular e o dual. Na próxima aula, nós vamos falar sobre adjetivo, certo? O que eu quero fazer agora com vocês? Eu quero traduzir um pouco, tá? Como a gente está ficando uns dias sem aula, eu me preocupo muito com a leitura, né? Eu quero traduzir. Vocês estão... Abriu aí a Bíblia para vocês? Na tela, apareceu aí a Bíblia ou não? Não? Espera aí que eu vou compartilhar, só um momento. Apareceu? Tá. Eu quero ler com vocês aqui a bênção sacerdotal. Não sei se já traduziram. Você já chegou a ler alguma coisa, Glória? Chegou a Eu ler estava alguma... querendo ler esses dias, eu estava pensando em ler, mas não fiz a leitura. Ah, vamos lá então. Número 6, né? Vamos lá. Então, o que está escrito aqui? Vamos lá. Não, narrativa bem tranquilo, né? Um estilo de leitura. Eu gosto muito do Pentateuco, porque a leitura é muito, depois que você se habitua, a narrativa é muito simples. O que nós temos aqui? Então, começa aqui, ó. Vai da Ber, né? E aqui é o VAV consecutivo, né? Começando uma narrativa. Eu tenho aqui o verbo é o davar, né? Falar. Então, esse iud aqui é a conjugação da terceira pessoa. Então, e disse, né? E disse, o tetagrama, né? E disse Adonai, El Moshe. Ou seja, disse para Moisés. Então, e disse Deus, disse Adonai a Moisés, Lemor. Aqui nós temos um infinitivo. O verbo é o amar, que é o Aleph, o Mem e o Resh. É muito comum, viu, Glória? Nas narrativas, principalmente aqui na parte do Pentateuco, esse lemor, que é o infinitivo. Então, ele fica até redundante no português literal. Seria assim, ó, e disse Adonai a Moisés falando. Ou e falou Adonai a Moisés dizendo. Travou para a glória, É uma parece? redundância, É redundante. Então, ele né? trabalha... o E hebraico bíblico, diz, ele... e disse dizendo, falou, aham. Então, é uma ênfase. O hebraico ele usa essa redundância para dar uma ênfase. Ou seja, o que Deus está falando para Moisés aqui é muito importante. Então, ele disse para Moisés falando, tá? Então, você vai trabalhar com dois verbos que têm praticamente o mesmo significado, que é o davar, certo? Normalmente é traduzido por disse, dizer, né? O verbo dizer. E o amar normalmente é traduzido pelo verbo falar, que são sinônimos, tá? Então tá. Então, e disse Deus a Moisés falando. Ok, o que? Daber, aqui é um imperativo. Imperativo. Daber, el Aharon. Aharon é Arão. Você percebeu essa forma aqui, ó? El Moshe, ou seja, para Moisés. El Aharon, para Arão. Então, diga. Então, aqui, diga, é um imperativo. Diga, Daber el Aharon. V, o Vav, juntando. E el Banav. E para os filhos, o Vavzinho aqui dele, seja para seus filhos. Novamente, lemor, dizendo. Então, fale a Arão e aos seus filhos, dizendo, ou seja, muito importante que eu vou falar agora, presta atenção. Ou seja, assim, desta forma, assim, desta forma. Tevarahu, tevarahu. Aqui eu tenho o verbo bará, que é um muito importante, verbo abençoar. Então, tem o vet, resh, raf, que é a raiz aqui do verbo abençoar. Então, eu tenho a conjugação aqui.
eu tenho um plural, certo? Aqui o tav é a segunda pessoa, certo? Então, vós no plural, ou tu no singular. E aqui, esse vabzinho aqui, esse shurik, na verdade, né? O é uma conjugação. Então, assim, vocês vão abençoar. Ou assim, vós abençoareis. Assim, vocês vão abençoar. Abençoar quem? Lembra do et, que é o sinal do objeto direto? Assim, vocês abençoarão et bine Israel. Abençoarão quem? Bine Israel, os filhos de Israel. Amor, dizendo lahem, para eles, ou, em português, dizendo-lhes. Então, amor, novamente. Tá vendo aqui, ó? O amor aqui, ó, é a mesma palavrinha aqui, ó, lemor, só tira o lamed. Tá? Isso aí com verbo depois a gente vai estudar. Amor, dizendo lá para hem, eles. Dizendo para eles. Ok, agora vem propriamente dita a bênção sacerdotal. O que ele vai dizer? Como que eles vão abençoar os filhos de Israel? Dizendo o quê? Aí vem, Yevareha. Yevareha. Aqui eu tenho o verbo bará, que é abençoar, certo? Yud é o sinalzinho aqui da terceira pessoa, certo? Abençoará, ele abençoará. Ele quem? Adonai, né? O tetragrama aqui. Ele abençoará quem? Tu. Então aqui, ó, o Ra no final é a segunda pessoa. Então, abençoará Adonai a ti. Te abençoe Adonai. Abençoará Adonai a ti. Ou te abençoe Adonai. Ou que o Senhor te abençoe, conforme, né, a tradução. Literalmente aqui é, ele abençoará a ti, Adonai. Certo? Então, que Adonai te abençoe. Então, a primeira frasezinha aqui. Yevareha Adonai. Abençoe a ti. Esse Ra no final é a segunda pessoa. Abençoe a ti, Adonai. Yevareha Adonai. Perfeito. V, vavizinho emendando aqui, né? Ishmereha. Então você vai perceber aqui, Glória e Valdenir, a mesma forma. Eu tenho um verbo aqui, ó, que são as três consoantes no meio, certo? Que é o shim, o mem e o resh. Você vai achar essa palavra no dicionário, chamar, que é guardar, proteger. Shomer é o que guarda. Shomer Israel, o guarda de Israel. Certo? Então, é essa a raiz. Então, eu tenho aqui uma conjugação igualzinho essa, a mesma. Eu vou ter o yud, dizendo, mostrando que é uma terceira pessoa, ele, certo? E o ra no final, que está direcionando a segunda pessoa, tu. E ele guardará a ti. Ó, ele abençoará a ti, o ra, e evareha, ishmereha. Então, esse ra no final é um sufixo que direciona para uma segunda pessoa, tu, você, né? Ti, tu, você. E aqui a conjugação é o terceiro, ele. Então, ele te abençoará, Adonai, e ele te guardará. Como é uma bênção, como é um desejo, uma expectativa, no português coloca que o Senhor te abençoe e te guarde. Mas você pode traduzir de forma mais seca. O Senhor te abençoe e te guarde. Sem o que, certo? Ele te abençoe, Adonai, e te guarde. Ok? Yaer. Yaer. Aqui eu tenho um verbo irregular, certo? Que é o Aleph e o Resh. Aqui teria um vavizinho no, final, no meio, ele some. Que é o Or. Lembra do Or lá do Gênesis? Or, luz. Lembra? Então, é a mesma raiz aqui, que a ideia é que resplandeça, ilumine, certo? Só que é um verbo irregular. Então, ele não tem as três consoantes certinho, bonitinho. Então, ele vai, some, alguma coisa some. Aqui sumiu o vav. Então, eu continuo com o Yud aqui mostrando que é a terceira pessoa, ele,
Yaer, ilumine, novamente o tetragrama, Adonai. Então é interessante você fazer essa ligação com o Or, da luz lá, né? Do Gênesis. Yaer, Adonai. Panav, 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 Panim, né? Melhor dizer, Panim é face, rosto, lembra? Panim? Vocês vão lembrar, mas a gente já viu essa palavra Panim, é face. Então tem um plural aqui, onde eu tenho um sufixo. O Vav aqui, o, né? A face dele, né? Resplandeça o Senhor a face dele, a face dele. Panav, não Panim, mas esse Vav aqui que a gente vai aprender. Esses sufixos, esse Ra, esse vav, nós vamos aprendê-los ainda, a gente não viu. Então, são sufixos que vão sendo colocados para direcionar. Né? Então, ilumine, resplandeça, alumie, Adonai, a face dele, ou seja, a sua face, a face de Adonai. Eleira, el, sobre, e nós já sabemos, o que é o Ra? Você, tu, teu. Então, resplandeça, brilhe, ilumine, Adonai, a face dele sobre você. Certo? Então, Yaer Adonai Panav Eleha Viruneka. O que eu tenho aqui? O Vav ligando, certo? Tá? Então, né? Aqui eu tenho o Yud mostrando uma terceira pessoa, certo? E eu tenho aqui um verbo irregular, certo? Que é o Hanan, que é ter misericórdia de ti. Misericórdia, ter misericórdia, mostrar graça. Então, é um verbo irregular também, é por isso que eu não tenho aqui, ó, 3 consoantes, só 2. Uma sumiu, certo? Então, Yehuné, peraí, Iruneka. Aqui, esse Ra, por motivos que não cabe agora explicar para vocês, é o mesmo, tá? Mas virou K. Tá vendo que tem um daguechezinho aqui? Tá? Por motivos que eu não vou entrar agora, tá? Isso aí é questão de conjugação verbal, e também é uma exceção, não é comum isso acontecer, tá? Não é comum. Então fica virruneca. Em vez, se fosse seguir a regra, seria virrunerra, né? Virrunerra. Tem misericórdia de ti. Mas tem um K. Virruneca. Então seria Yaer Adonai Panav Eleha Virruneca. Tá? Virruneca. Aqui que significa tenha misericórdia de ti. Tá? Esse verbo aqui você vai procurar no dicionário, é o het e 2 num. Hanan, certo? Então, um num some aqui. É um verbo irregular. Diferente do chamar, que é um verbo sempre vai estar, você sempre encontrará as 3 consoantes. O varar, sempre você vai encontrar as 3 consoantes, independente do sufixo, do prefixo, sempre. Verbos irregulares, como o ur, na verdade, né? E o hanan, são verbos que são exceções, verbos irregulares, ok? Terminando aqui a bênção, Issá. Issá é colocar, coloque, certo? Ou levantar, colocar sobre, levantar, essa é a ideia. Issá, Adonai, né, o tetragrama, Panav, ou seja, a sua face, a face dele. Que coloque Adonai, ou levante Adonai, a face dele sobre ti. Tá vendo? Eleira, Eleira. De novo. Eleira, no 25, Eleira, no 26. Sobre ti. El, sobre Ra, ti. Eleira, sobre ti. O hebraico tem esse detalhe, né? Vai emendando tudo, né? Vira uma palavra só, coisa que no português não acontece. Então, Panave, a face dele sobre ti. Então, levante Adonai, a face dele sobre ti, ou coloque, ponha Adonai, a face dele sobre ti. Veia sem, aqui eu tenho um verbo, né? Também irregular, um verbo irregular, ele tem um vavzinho aqui no meio. Veiasem, e coloque, e ponha, lerá, em ti, le, para ti.
Coloque para ti, coloque em ti. Shalom. Interessante que não é a paz, né? Como seria no português, ha shalom. É simplesmente shalom. Não tem o ha, shalom. Shalom. Então, Issa, Adonai, Panav, Eleha, Veiasem, Leha, Shalom. Ok? Então, se você, Glória e Valdenir, treina só a leitura, primeiro você vai treinar só a leitura, daí a pouco você está lendo fluentemente. Vai da Ber, Adonai, El Moshe, Lemor. Da Ber, El Aharon, Ve'el Banav, Lemor. Ko tevarahu et bine Israel. Amor lahem. Yevareha Adonai veishmereha. Yaer Adonai panav eleha vironeka. Issa Adonai panav eleha veasem leha shalom. Ok? E o último versículo aqui. Samu. Samu. Ó, esse verbo aqui, Glória e Valdenir, é o mesmo aqui, ó. É o mesmo, tá? Só que aqui, ó, aquele tá só o sin e o mem, né? Aqui o vav consecutivo, né? E samu. Aqui é um plural. Esse shuri que no final normalmente é plural. E colocarão. E colocarão et. Shemi. Shem é nome. O Hirikyud é meu, eu. Então, assim como Ra é teu, tu, você, o Hirikyud é meu. Então, colocarão o meu nome. Shemi. Shemi. Shem é nome. Esse Hirikyud aí, meu. E colocarão o meu nome. Al, sobre Bine Israel, sobre os filhos de Israel. Então, alguns vão traduzir aí na versão portuguesa, esse vav fica muito seco, né? E colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Então, traduz assim, e assim colocarão o meu nome. Então, esse vav, ele é muito dinâmico na tradução, para não ficar aquela coisa seca, né? E, 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 repetitivo. Então, assim colocarão o meu nome, porque é uma conclusão, né? Ele dá a ordem da bênção, traz a fórmula da bênção e ele está concluindo aqui. Assim colocarão, né? Ou colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Va'ani, e eu, sempre o vavzinho, né? E eu, ani, eu, e eu, va'ani, e eu, avarahem, os abençoarei. Então, novamente, eu tenho verbo aqui abençoar, ó. Ó, aqui a raiz. Vet, resh, raf. Aí eu tenho uma conjugação, aleph. Assim como aqui, ó, o Yud, né? Ele traz a ideia, o Yud traz a ideia da terceira pessoa, ele, né? Ele abençoará. O aleph, no verbo, é a primeira pessoa. Então, eu abençoarei. Avarahem. Eu abençoarei eles. O memazinho no final aqui. Legal? Então você vai perceber quantas vezes aparece a palavra aqui, a raiz, né? Abençoar, né? Aqui uma vez, ó. Tevarahu, Yevareha, né? Abençoa a ti. E aqui, mais uma vez, Avarahem. A mesma raiz, abençoar. Que vem o Baruch, que é bendito, que no português e nas lojas a gente vê Baruch, né? Baruch. Baruch, que na verdade é Baruch, não é Baruch. Mas como é um raf no final e para o português se litera como um K, letra K, aí fica Baruch, né? Mas na verdade é Baruch. Baruch Rabá, Beshem Adonai. Baruch, bendito, Rabá, o que vem. Beshem, no nome de Adonai. Baruch Rabá, Beshem, ou seja, em nome. Lembra do B? Bekele? Em nome, Beshem Adonai. Baruch Rabá. Rabá é o que vem. Baruch Rabá. Beshem Adonai. Bendito que vem no nome de Adonai. Perfeito? Ah, que bom.
Agora eu já vou ouvir isso daqui de novo para treinar. Sim, 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 sim. É, É muito maravilha. gostoso quando a gente vai discernindo, né? Vai Aham. discernindo. Tá bom, Ai, então. muito bacana. Tô Então tá amando bom. isso. Então tá bom, gente. Eu acho que por Então hoje tá tá, bom, né? tá ótimo, tá Ok. ótimo. Então, na próxima aula, nós veremos os adjetivos. Eu quero ver se eu agilizo mandar essa apostila para vocês, tá? Possivelmente, meu plano é mandar amanhã, já que eu demorei muito a última, né? Quero agilizar para vocês amanhã, já mandar essa apostila aqui com os exercícios, tá bom? E o vídeo também. Quero ver se eu já mando amanhã, tá bom? Tá joia, professor. Então, tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquem na Agradeço. paz aí. Boa noite, boa Obrigado. semana. Até Boa mais, Valdemir. noite. Boa noite. Boa noite. Paz. Até mais. Boa Paz. noite. Tchau.